Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aula do Tarek e o vídeo de hoje é uma continuação da série sobre Primeira Guerra Mundial. Caso não tenha ainda assistido o vídeo 1 dessa série, vou deixar aqui no card, como também na descrição desse vídeo, para que vocês possam terminar de assistir esse daqui e depois irem lá aproveitar. Nesse vídeo 1 eu falo sobre um episódio super interessante, que é a Trégua de Natal de 1914, o momento que as tropas param a guerra para poderem confraternizar juntos e também jogar uma partida de futebol. Sabia sobre isso? Já ouviu falar sobre esse episódio? Então depois você assiste esse vídeo número 1. E antes de eu começar a comentar a respeito dos antecedentes que levaram os países a se enfrentarem numa grande guerra como a primeira, gostaria de pedir para que vocês deixem sua curtida aqui no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem para que nós possamos aumentar a projeção do nosso canal e mais pessoas consigam usufruir do conteúdo de qualidade, com bastante cuidado que nós preparamos para cada um de vocês. Muito bem, então vamos falar sobre os antecedentes para a Primeira Guerra. Como a Primeira Guerra acontece no primeiro quartel do século XX, é interessante que entendamos que os antecedentes da guerra remontam ao século XIX. Então, as raízes da guerra se concentram no século XIX e nas tensões entre os países da geopolítica europeia, especialmente, que se desenvolvem por causa de circunstâncias específicas daquele século. Então, o primeiro ponto fundamental para entendermos a formação das alianças é entendermos que o mundo capitalista passa por uma grande mudança ao longo daquele século, do século XIX, por causa da Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial que aconteceu concomitantemente em vários centros europeus, como a Inglaterra, que já estava ali uma potência consolidada por causa do seu pioneirismo na Primeira Revolução Industrial, mas também a França, a Alemanha, que se forma em 1871 já com uma indústria consolidada e com grande modernização técnico-científica nos seus processos fabris. A Bélgica era um país que já tinha desenvolvido a sua industrialização também. E além desses países europeus, podemos marcar também o desenvolvimento da indústria nos Estados Unidos e no Japão, naquela época de Segunda Revolução Industrial. Então essa concomitância do desenvolvimento do progresso tecnológico pela Europa, pelos Estados Unidos e pelo Japão, aliás eu falo um pouco sobre esse processo de desenvolvimento industrial japonês nesse vídeo aqui, onde comento sobre o fim do shogunato e o processo de Era Meiji ou ocidentalização do Japão. Também é bem interessante, não deixe de assistir, obviamente depois que terminar de assistir esse que nós estamos gravando. Bom, então esse movimento fez com que o capitalismo reconhecesse grandes alterações. A partir da formação dos grandes conglomerados internacionais, os trusts, os cartéis, as holdings, como seu professor de geografia sempre te explica, fazendo a diferenciação entre essas experiências, mas todas elas evidenciam um processo semelhante, um processo de concentração capitalista, a partir da formação de conglomerados que passam a procurar novos mercados consumidores, novas fontes de matéria-prima e também de mão de obra barata. Isso desencadeia o que pensamos como a corrida imperialista do século XIX. E sim, o imperialismo é um elemento fundamental para entendermos a Primeira Guerra, porque os países tradicionais, como a Inglaterra, a França e a Bélgica, como você pode observar nesse mapa que eu vou espelhar aqui para vocês, conseguiram ficar com as principais áreas, os territórios mais ricos, mais vastos, mais interessantes em sentido capitalista, enquanto os países que passavam ainda por um processo de formação e unificação, como foi o caso da Alemanha e da Itália, e vocês conseguem notar isso pelas cores do mapa, ficaram prejudicados, ficaram com menos territórios menos interessantes em sentido econômico. Até para tentar resolver isso, o general alemão chamado von Bismarck, Otto von Bismarck, organiza uma conferência em Berlim chamada Conferência de, adivinha, isso mesmo, Berlim, expandindo a mente, né? De 1884 a 1885, onde nessa conferência é estabelecida a partilha da África. No entanto, as rivalidades entre os países tradicionais e esses países recém-unificados ficaram muito claras à medida que ingleses e franceses se recusam a distribuir territórios em relação a esses novos concorrentes que estavam emergindo no cenário da geopolítica europeia. A gente também pode comentar como um dos antecedentes aí para a Primeira Guerra Mundial justamente essas rivalidades geopolíticas. Porque a Alemanha, quando se forma como país, eu já comentei, mas só para consolidar, já tinha uma indústria forte. E ela começa a fazer investimentos cada vez mais acentuados em desenvolvimento tecnológico. A Universidade de Berlim vai ser um dos principais polos de desenvolvimento científico daquela época.
caprichando ali nos seus investimentos nos cursos de engenharia elétrica, de engenharia química, conseguindo capacitar a produção tecnológica das suas indústrias, no sentido de desenvolver o abastecimento de energia elétrica, bem como também o uso do petróleo como combustível. Isso faz com que os países tradicionais, que já tinham as suas indústrias fortes, que estavam desenvolvendo seus grandes conglomerados, enxergassem a Alemanha como um rival, como um concorrente. Esses países em especial são marcados ali pela Inglaterra e pela França. Até por isso que de 1871, que é o ano da formação da Alemanha, a 1914, que é o ano que a guerra começa, nós chamamos esse intervalo de período da paz armada, onde essas grandes potências, em especial Alemanha, Inglaterra e França, já vinham se preparando, já vinham desenvolvendo investimentos pesados em armamentos, em indústria bélica, para que pudessem, quando fosse o caso, se enfrentar e conseguirem vencer os seus rivais e dessa maneira consolidarem sua posição hegemônica no continente. Essa rivalidade geopolítica vai além da concorrência econômica. No caso da própria formação alemã, ela se dá a partir de uma guerra contra a França. Essa guerra é conhecida como a Guerra Franco-Prussiana. Ela se estende de 1870 a 1871. E a vitória alemã na Guerra Franco-Prussiana celebra a formação do país Alemanha dentro do Palácio de Versalhes, em meio a uma série de humilhações feitas pelos alemães para com os franceses em seu próprio território. Além dessas humilhações, que de fato despertam um sentimento de vingança por parte dos franceses em relação aos alemães, temos também o prejuízo francês territorial, porque a Alemanha, quando se forma país vencendo a França, eles tomam o território da Alsácia-Lorena, rico em minérios de ferro, algo super estratégico para o desenvolvimento industrial da época. Portanto, nós temos ali uma tensão clara, marcante, entre franceses e alemães. Aliás, essa charge que eu vou colocar aqui para vocês observarem é uma charge que fala sobre o Tratado de Versalhes de 1919. Fica tranquilo que eu vou ter um vídeo só para falar sobre o desfecho da guerra e os grandes tratados que foram celebrados como forma de conseguir reorganizar a geopolítica do continente. Mas eu quis trazer essa charge para vocês visualizarem esse sentimento de revanche por parte dos franceses. O tratado é assinado em Versalhes, o mesmo palácio que os alemães haviam humilhado os franceses na sua vitória da Guerra Franco-Prussiana. E quando você percebe o jornal fazendo essa alusão ao tratado à Guerra Franco-Prussiana e ao Tratado de Versalhes de 1919, você vê ali a pessoa representando a França falando para a pessoa representando a Alemanha: agora é a sua vez, atutou, ou seja, agora é a sua vez, você vai precisar pagar por aquilo que você fez comigo no passado. Esse revanchismo francês é algo fundamental para compreendermos o processo de desenvolvimento das alianças e, portanto, de enfrentamento na Primeira Guerra Mundial. E para a gente poder terminar de fazer toda essa análise de antecedentes, precisamos compreender qual foi o papel desempenhado pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Russo, os outros grandes países a formarem as alianças conhecidas como a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, que se envolveram inicialmente na Guerra Mundial. Bom, havia por parte desses dois impérios rusgas por conta da região conhecida como Península Balcânica. Ambos tinham ambições sobre esse território. O Império Czarista russo, naquela ocasião, via essa região como uma região interessante para que eles pudessem ampliar a sua área de influência, num processo conhecido como o imperialismo russo. Os russos que, aliás, tentaram fazer esse movimento de imperialismo primeiro à Ásia, tentando ocupar territórios na Manchúria, o que desempenhou a Guerra Russo-Japonesa entre 1904 e 1905. Eu falo sobre essa guerra também naquele vídeo sobre o fim do shogunato japonês e a história do desenvolvimento da era Meiji no Japão. Então, se vocês quiserem saber mais, acessem aquele vídeo. Vou colocar de novo aqui, só para não perder o hábito de dar trabalho para mim mesmo na época da edição do vídeo. E voltando aqui para o nosso comentário, os russos já haviam tentado expandir o seu território rumo à Ásia, não conseguiram por serem derrotados pelos japoneses, e agora estendem suas atenções, voltam as suas atenções para a Península Balcânica, justamente celebrando acordos com a Sérvia. A Sérvia que tinha ali em vigor uma ideia, uma intenção de ampliar o seu domínio, de controlar territórios na Península Balcânica, num sentimento conhecido como o pan-eslavismo, com o objetivo de formar o país chamado Grande Sérvia, envolvendo todas as nacionalidades balcânicas sob a liderança dos eslavos sérvios.
A Áustria-Hungria, que havia em 1908 exercido o domínio sobre a Bósnia, ameaçava os interesses sérvios e ameaçava também os interesses russos. E justamente por conta da resistência bósnia e essa presença estrangeira de austríacos na região, que o imperador, o arquiduque, na realidade, Franz Ferdinand, o herdeiro do trono austríaco, junto com a imperatriz Sofia, decidem fazer uma visita diplomática à Bósnia e fazer uma carreata com um carro aberto para poder se conectar com os bósnios e mostrar que a ideia do Império Austro-Húngaro era firmar relações comerciais, diplomáticas, geopolíticas com o território. E em meio a essa carreata acontecerá o atentado de Sarajevo. O atentado de Sarajevo, quando o jovem nacionalista do grupo Mão Negra, o grupo que defendia esse projeto pan-eslavista, chamado Gavrilo Príncipe, desfere tiros e assassina o arquiduque, bem como a sua esposa. O assassinato desses representantes diplomáticos austro-húngaros do Império Austro-Húngaro no território bósnio faz com que o Império Austro-Húngaro declare guerra à Sérvia. A declaração de guerra austríaca à Sérvia faz com que os russos apoiem os seus aliados. O Império Austro-Húngaro já tinha uma aliança pré-determinada com o Império Alemão, que por sua vez oferece apoio aos austríacos. E os austríacos, sendo apoiados pelos alemães, acabam despertando ali o interesse francês em participar da guerra em apoio aos russos, já que esses países também tinham uma aliança histórica. E na guerra, o processo de declarações de guerra se inicia a partir de então. Desse momento em diante, começamos a falar sobre a guerra de movimento, quando as tropas alemãs iniciam suas incursões militares. Mas para falar das etapas da guerra e das consequências da guerra, vamos fazer um novo vídeo para poder integrar essa série aqui no canal. Beleza, pessoal? Espero ter conseguido evidenciar para vocês todos os elementos que compuseram esse cenário de início da guerra, esses antecedentes que mobilizaram as rivalidades que geraram ali as condições para a Primeira Guerra Mundial acontecer. E caso tenham dúvidas, caso tenham gostado do vídeo, ou simplesmente caso queiram elogiar o trabalho que estamos fazendo aqui no canal, é claro que sempre aceitamos biscoitos por aqui, então por favor deixem seus comentários e curtam o vídeo, compartilhem, façam tudo aquilo que podem fazer para ajudar a nosso canal continuar crescendo e desenvolvendo novos materiais. Valeu, pessoal, um beijo grande e até a próxima aula dessa série. Tchau, tchau!